Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois Ele onde
nós estivemos conversando, né, antes, em casa, e eles não estão auxiliando só o Ministério da Família. Eles auxiliam todos os ministérios. Todos os cultos nós chegamos, eles estão aqui, né? Eu gostaria de chamar o Mateus e a Micaela. Eles são tão novinhos, um casal novo, mas eles participam tanto. Todos os cultos nós chegamos, eles estão aqui. Todos os cultos eles estão aqui, o casal. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos fazer oração. Você pode continuar aqui. Aqueles que puderem e sentir o desejo de se ajoelhar, sim, façamos. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez, Pai querido, te agradeço porque o Senhor continua nos dando vida, nos cuidando. Até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, dando um sábado em paz, na sua companhia. Nós te honramos e te louvamos por causa disso, e que o Senhor possa, Pai querido, estar presente na vida e em cada família aqui da igreja. Também te peço, Pai querido, que esteja abençoando cada lar, cada família, restaurando, Pai querido, se for necessário. Que o Senhor possa, Pai querido, estar trabalhando no lar de cada irmão, de cada família, nessa comunidade, Pai querido. Que o Senhor esteja atuando e fazendo presente na vida de cada um. Te peço, Senhor Deus, que perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, nossas falhas, perdoa nós, Senhor Deus, estamos falhando no nosso lar, na nossa família. Que o Senhor tenha, Senhor Deus, o seu Santo Espírito atuando em nós, para que nós possamos transformar nossa vida, nosso caráter, e a nossa família, Senhor Deus, possa estar um dia lá no lar celestial. Te peço, Senhor Deus, que esteja continuando. Eu sei que o Senhor já iluminou o pastor, continue iluminando ele, para que ele traga a mensagem, como eu falei ontem, que venha de encontro às nossas necessidades. E também te peço, Senhor Deus, que eu peço aqui que faça um propósito, como teu servo Josué fez um dia, e desejo que a tua igreja também tenha essa vontade, e que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Tudo isso eu te peço, Senhor Deus, e agradeço, pelo amor de Jesus que eu agradeço e te peço. Amém. Amém. Uma prestação de contas, irmãos. 2 vídeos bem curtinhos, são vídeos antigos. Eu gostaria de pedir para o Mateus colocar o primeiro vídeo. É um recadinho mudo para nós pais. Falta isso, né, no contato com os nossos queridos. Então, que recadinho seu, ajude-nos. É claro que eu não estou pensando em ninguém que espanca filho aqui, longe disso. Embora a Bíblia recomenda que se faça uso da vara, né? E é importante que se use a vara, de maneira adequada, de maneira sábia, né? Mas não é esse o objetivo, tá bom? Agora um recadinho para os filhos. Olha os filhos. Todos nós somos filhos, né? Agora, em especial os filhos que estão aqui, as crianças, os adolescentes, os jovenzinhos, enfim. Olha o recadinho. Town of Bethlehem was like another Saturday night. Above your deep and dreamless sleep, a giant star lights up the sky. And while you're lying in the dark, the shines of everlasting light. For the King has left his throne and is sleeping in a manger tonight.
dizemos que algumas coisas nos incomodam, né? Ah, que incomodação, que chatice, que isso e aquilo. É comum a gente ouvir frases semelhantes a essas de nossos filhos, ainda mais quando lhes são negadas algumas coisas, na verdade. Ah, que chatice, que bobagem, por que não? Todo mundo faz, por aí vai. Então esse videozinho, claro, pode ser muito apelativo, pastor. Às vezes precisamos ser confrontados com algumas realidades, sabe? Alguns precisamos ser confrontados. A gente às vezes reclama de coisas que outras pessoas nem sequer sonham, nem sequer conseguem sonhar. Então, o objetivo é que sejamos gratos, sejamos reconhecidos, valorizemos aquilo que nós temos, né? Uma das frases que mais me impressiona ali é aquela que, como diz assim, você fica chateia assim, quando manda você dormir, e aí então a frase seguinte é: eles gostariam de nunca poder o quê? Acordar, né? Então, amigos, filhos, queridos, reconheçam o esforço, o valor que os seus pais fazem para poder dar o melhor para vocês. Pode ser que o melhor que os seus pais, a família lhe dê, não seja o que você gostaria, mas seja grato por aquilo que você tem, como família, como filho, e sempre reconhecendo o valor, o empenho, o esforço dos pais para conseguir, se muito ou se pouco, mas é o necessário para a nossa subsistência. E que nada mais lhe chateie, né? Nada mais lhe chateie, tendo em mente que muitas pessoas, muitas crianças padecem e sofrem, e muito, sem ter nem o mínimo que nós temos. Então fica para a nossa reflexão esses dois pequenos vídeos, que tem a ver com família, tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui de nossa vida. Entre nós foi feito, que entre nós não tem culpa ou dor, e é rejeitado.
favor, algumas frases para a gente refletir um pouquinho. A família é a coisa mais importante do mundo, é o que nós dizemos. Sim ou não? Sim. Mas nem sempre a gente vive isso. Concorda comigo também ou não? Sim. Lamentavelmente, né? A gente diz uma coisa, quando fala a gente, estou dizendo nós, irmãos, estou falando vocês, nós. Mas às vezes, por vezes, vivemos o contrário daquilo que nós dizemos. Precisamos harmonizar a nossa teoria com a prática. Olha essa outra frase. Família é o amor na sua forma mais pura. Concorda com essa frase? Sim ou não? Claro, irmãos, é verdadeiro. Ou deveria pelo menos ser verdadeiro, né? A família é o amor na sua forma mais pura, mais verdadeira. A família é o amor de Deus oferecendo um pouquinho do céu aqui na terra. Tem até uma frase semelhante a esta da serva do Senhor. Estão lembrados, né? Ou não? Sim. A família é o quê? O amor de quem? Nos oferecendo o quê? Um pouquinho do quê? Aonde? E a tua casa é um pouquinho do céu na terra? Ou pelo menos um portão para dentro? Tem que ser, né? Tem que ser. Viver os princípios que viveremos lá, já aqui. É um desafio. Nós temos que lutar para alcançar esse ideal. Olha só o pensamento. Ter um lugar para ir é lar. Ter alguém para amar é a família. Ter os dois é o quê? Quem aqui é abençoado? Vamos ver? Olha aí. Alguém te ama lá no lugar, meu filho? Tem um lugar para ir? Então é abençoado. É isso aí, meus irmãos. Ter um lar para ir é lugar, coisa muito boa. Sim ou não? Sim. De vez em quando a gente faz algumas viagens aí. Mas passa uma semana, 10 dias. Não está legal, né? O ambiente onde você está. Você quer ir para casa, é o seu banheiro, não é isso? Não, só o meu banheiro, é só o meu banheiro. Não é só o banheiro, é tudo. A casa, a cama, é um cheiro diferente da cama, enfim. Irmãos, é bênção, é bênção. Agora, eu afirmo para você que, em nome de Cristo, a confiança que temos na palavra, que a família que ama, a família que adora a Deus, como estamos aqui fazendo, e não só aqui, em casa, já falo um pouquinho mais sobre isso. Eu afirmo para você que esta é uma família vencedora, mesmo em meio aos obstáculos, dificuldades que esteja enfrentando nesta vida. Concorda com isso? Diga amém. Amém. E é verdade, irmãos. Vamos à Bíblia? Jeremias 29:13. Olha o que Deus fala por meio do profeta a todos, mas eu quero aplicar aqui a família. 29:13 de Jeremias. 29:13. Por que é a família vencedora, meus irmãos? Aqui está a razão. Olha que diz: buscar-me-eis e o quê? E me achareis quando me buscardes como? De todo o vosso coração. Por que é uma família que ama a Deus, que adora a Deus, que procura servir o Senhor, é vencedora? Se essa família faz o que Deus recomenda que façamos aqui, quando nós o buscarmos com todo o nosso coração, com toda a intensidade, largura, profundidade, não em todo o nosso coração. Por que às vezes, mesmo sabendo que Deus quer nos dar a vitória, nós não obtenhamos a vitória? Porque talvez nós estejamos buscando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a sinceridade do nosso ser, permitindo que Ele nos corrija a rota, se porventura estivermos fora dela. Por isso, amigos, para sermos vencedores, é necessário que nós cumpramos com esse requisito que o Senhor espera de cada um de nós: buscá-lo com todo o nosso coração. Algumas palavras são assim, conclusivas, definitivas. Nunca
Sempre é sempre. Aqui nós temos a palavra o quê? Todo. Todo. E Deus espera que a gente busque assim. Aqui mesmo no capítulo 31, verso 33, verso 3. Olha o que ele fala. 33, 3. É mais um reforço aqui que nós já lemos. Invoca-me e teu o quê? Responderei. 33, 3. Anunciar-te-ei grandes coisas ocultas que não quer, que não sabes. Quem que pode alcançar isso? A família que ama, a pessoa que adora, que serve e que segue o Senhor. Deus promete ouvir e ainda nos corrigir, nos atender e revelar coisas que estão o quê? Ocultas. Esta manhã, para a reflexão, eu quero fazer essa comparação da família comparando com um avião. E eu pergunto, meus irmãos, quais são alguns fatores que podem desviar um avião da rota? Quais são alguns fatores? Eu coloquei alguns aqui. Concordo com esse? Pode desviar ou não pode? Sim. Dependendo da tempestade que esteja enfrentando, ele tem que fazer um pouso forçado ou fazer um desvio daquela tempestade para poder chegar no seu destino em segurança. Turbulências também podem tirar um avião da sua rota ou não? Sim. Pode, tem que tirar. E problemas mecânicos? Também. Né? Eu não sei, bom, a gente ouve, né? Dizem que os voos são programados para que a cada 3 horas eles tenham um lugar onde pousar numa emergência. Mesmo atravessando os oceanos, dizem que eles traçam uma rota de tal maneira que isso possa ser possível, se caso for necessário. Interessante isso, né? Já prevendo algum desses tipos de coisas, ok? E mais ainda, o mais comum é isso aqui, não é? O erro, né? Pode desviar um avião da rota? Tendo em mente que estamos comparando a família a um avião, eu pergunto agora, que fatores podem desviar uma família da sua rota? Que fatores? Concordam que esse fator aqui pode desviar? Sim ou não? Sim. Irmãos, o egoísmo é a essência da depravação. Não são minhas palavras, são palavras da serva do Senhor. O livro Mordomia e Prosperidade, página 24. O egoísmo é a essência do pecado, em outras palavras. Se você for fazer uma análise, você tem que aprofundar-se muito, você vai constatar isso. Que em essência, a base, a razão dos nossos pecados tem a ver com o egoísmo. Pode observar. É a vida conjugal, familiar não diferente. Infidelidade é um fator que desvia a família da rota? Sim. Sem dúvida. Faz muitos anos eu li um livro chamado assim, O Mito da Grama Mais Verde. É um livro bem antigo, deve ter mais de 30, 40 anos. Esse livro. Mas se você achar algum selo da vida, né, adquira, leia. Vale a pena você conhecer a história de um pastor. A história de um pastor. Que achava que a grama do vizinho era melhor que a dele. A Bíblia fala em Provérbios: beba a água da tua própria o quê? Fonte. Irmãos, cuidem com isso. E hoje, infelizmente, a infidelidade está vindo muito mais rápido. Nem a cavalo, vem a Wi-Fi não fala. Bom, deixamos as ondas aí da internet aí. Entenderam, né? Está vindo muito mais rápido. Cuide com isso, meus irmãos. Falta de religião, de oração no lar, também desvia a família da rota? Sim. E já fala um pouquinho mais sobre isso, como corrigir. E as brigas, os desentendimentos também contribuem para que a família também perca o rumo? Se forem e continuarem persistentemente intensas, também. Ok? E mais um aqui. E o dinheiro também pode contribuir? Mas se eu tenho muito? Também. Se eu tenho pouco?
mais você poderia acrescentar a esta lista? Vamos lá, diga aí a sua opinião, a sua experiência de vida. Prioridades. Como? Prioridades, né? Não ter prioridades? Não ter prioridades na família. O que mais? Olha, falta de tempo com qualidade. Falamos um pouquinho sobre isso ontem. Sobre comunicação, né? Comunicação, olha aí, falou a voz da experiência. Muito bem. É isso mesmo. Falta ou falha na comunicação. Não é aquilo que eu falo, é que o outro entende, dizem o que é comunicação, é isso. Enfim, meus irmãos, outros itens podem ser acrescentados a esta lista. Agora, a grande questão é, nós não queremos desviar a rota. Eu imagino isso, nós não queremos. Pode até acontecer. Ninguém está isento disso. Quem está em pé, cuide para que o quê? Não caia. Agora, como a família pode evitar desviar-se da rota? Essa é a grande questão. E esse é o ponto que a gente quer refletir com os irmãos nesta manhã. Como fortalecer e tornar a família vencedora. Vamos abrir mais uma vez, Tiago 1:22. Tiago 1:22. Tiago 1, verso 22. Vamos ler? Olha o que diz. Aqui está a primeira recomendação: como tornar nossa família vencedora, como fortalecer a família e torná-la vencedora. Olha o que diz a Bíblia, verso 22. Sejam o quê? Praticantes do quê? E não apenas o quê? Enganando quem? A nós mesmos. Irmãos, para que a nossa família, o meu lar, o seu lar, a família espiritual da igreja de estação, mantenha-se na rota, se fortaleça e continue voando em direção ao reino dos céus, nós precisamos praticar aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos, e não sermos meros ouvintes da palavra. Um dos grandes problemas da vida cristã, não só familiar, embora também envolva, é isso: é que a gente ouve, considera até, mas não sai daquilo. Fica apenas no campo da ideia, do conceito, da teoria, e não torna-se prático, real em nossa vida. E aí nós não usufruímos dos benefícios daquela palavra que ouvimos. Por exemplo, há pouco eu falei aqui sobre a fidelidade. Não é que ninguém saiba, todos sabemos disso, mas alguns ainda persistem em não o quê? Em não ser fiel. Então não basta apenas sermos ouvintes. Deus espera que sejamos o quê? Praticantes da palavra. Porque caso contrário estaremos enganando a nós mesmos, não a Deus. Porque Deus não se engana. Então, o que fazer, meus irmãos, para nos tornarmos praticantes da palavra? Aqui tem um pensamento muito importante da serva do Senhor, dizendo que a religião, ela é o quê? Necessária no lar. A palavra religião é uma palavra latina, quer dizer religare. Ou seja, é ligar algo, alguma coisa a algo. No nosso caso, religião, espiritualmente falando, é ligar-nos, religar nós para com quem? Para com Deus, através da palavra, quando Ele fala, os cânticos, as orações. Então, é necessária essa religião no lar. Mas que tipo de religião, meus irmãos? Uma religião formal, fria, esporádica? Que religião é essa? Religião o quê? O que, meus irmãos? Religião prática. Viver essa religião. Só ela pode prevenir os ofensivos erros que tantas vezes amarguram a vida conjugal ou familiar. Unicamente onde Cristo reina pode haver amor profundo, verdadeiro, altruísta, e anjos de Deus serão hóspedes aonde? Neste lugar. Neste lugar. Religião prática, irmãos.
O que Deus espera de nós é que, ao ouvirmos instruções, orientações que fluem da palavra inspirada, ou dos conselhos que agora vamos ler inspirados, eles façam parte da minha vida diária, aonde quer que eu esteja. A religião na família, meus irmãos, é um maravilhoso quê? Continue. Poder. Aqui na parte de baixo fala assim, vou ler tudo, né? A conduta do esposo para com a esposa e desta para com aquele pode ser tal que torne a vida no lar uma o quê? Preparação para pertencer à família de onde? Do céu. Irmãos, a religião na família é um maravilhoso, extraordinário poder. Não explicado pelos de fora, mas experimentados pelos de dentro. Por isso, religião prática, meus irmãos. E religião é amor. O lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressão em palavras de atos de solícita bondade e gentil cortesia. Nós lemos agora há pouco Tiago 1:22, mas se você continuar lendo no verso 27, último verso do capítulo 1 de Tiago, olha o que vai dizer: a religião pura e verdadeira, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: fazendo o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-vos incontaminado o quê? Então você percebe que a religião prática tem a ver com o relacionamento. E a Bíblia fala em outra passagem que primeiro os da própria casa e depois servir quem? O próximo, as viúvas, os órfãos, os carentes que precisam. Mas não tem como fazer isso para os outros se eu não faço primeiro aonde? Então, religião é amor, irmãos. Amor. Em toda a família que Cristo habita, serão manifestados terno amor e simpatia de uns pelos outros. Não um amor espasmódico, ou seja, espontâneo, involuntário, casual, mas afetuosas carícias, mas um amor profundo e o quê? E permanente. Onde há falta de religião no lar, de nada valerá a profissão do quê? De fé. Já ouviram histórias de pessoas de que na igreja é uma coisa e em casa é outra? Isso é muito raro acontecer? Não. Infelizmente não. Por quê? Porque as pessoas apenas ouvem e não o quê? Praticam. Na igreja fazem profissão de fé, oram com fervor, cantam com alegria, pregam com entusiasmo, mas saindo desse ambiente é outra pessoa. Então de nada vale a profissão de fé, diz a serva do Senhor. Este, vamos ler a parte final aqui, é o lugar, este refere ao lar, é o lugar para nos prepararmos para o que, meus irmãos? Para a família do alto. Tal como vos conduzis em vossa vida no lar, sois registrados nos livros do céu. Se os pais e as mães são fiéis cristãos em família, serão membros prestimosos da igreja e aí capazes de conduzir atividades bem com a sociedade. Pais, não permitais que nossa religião seja simplesmente uma profissão, mas sim o quê? Uma realidade, algo prático. Olha só o último pensamento aqui. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais o que, meus irmãos? Concordam com isso ou não? Sim. Amigos, quantas vezes nós mesmos dizemos coisas semelhantes a essas, assim, mais ou menos? Puxa, mas a igreja está tão desanimada. Ô, povo frio. Ai, está tão devagar. O pessoal não vem. Olha o que acontece. Mas por que está assim, meus irmãos? Por que está assim? Onde que é a base disso, meus irmãos? Aqui. A igreja nada mais é do que a somatória dos lares. Se os lares são fervorosos, animados, e fazem adoração contínua ao Senhor, já falo no próximo item sobre isso, a igreja vai refletir isso. Então, se houvesse mais religião verdadeira, prática, doméstica no lar, haveria mais poder na igreja, irmãos. Isso é o segundo ponto. A segunda coisa que precisamos fazer e praticar para não desviarmos da roda
é transformar nossa casa no que, meus irmãos? Uma igreja. E isso é bíblico. Vamos a Romanos 16, versículo 5. Eu gosto desse versinho. Quando Paulo está finalizando a sua carta aos romanos, aos cristãos que viviam em Roma, ele faz ali algumas saudações. E entre as saudações que ele faz ali aos seus destinatários, ele menciona esse fato. Olha só, 16, 5 de Romanos, primeira parte do verso só. Saudai, diz ele, igualmente, a igreja que se reúne na casa de quem? Deles. Quem são esses? Você lê o verso anterior, você vai ver quem são eles. Quem são eles? Áquila, Priscila e Áquila. E na sequência vem outra família ali, ó. O querido Epêneto. E por aí vai. Então, as famílias, elas faziam da sua casa uma pequena o quê? Igreja. Não é maravilhoso isso, irmãos? Quantas igrejas nós temos em Araucária? Bom, física, igrejas, templo específico para isso, temos várias, vamos dizer aí 15 igrejas, por exemplo. Só 4? Não. Araucária? 7 escolas, central e mais. Tá. Vamos colocar aí 15 no total. 15. Mas será que deveriam ser só 15 em vez de templos? Não, deveria ser cada casa. O quê? Uma igreja. E como fazer isso, meus irmãos? Se já houve um tempo, escreveu a serva do Senhor, em que ano isso? Até coloquei um ano aqui. Quando foi que escreveu isso? Imagina agora 122 anos depois. O que ela diria? Se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo, aonde prevalece a incredulidade, o ceticismo, que é a mesma coisa, predomina o pecado, a iniquidade, a corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida e rebelião contra Deus. É nesse tempo de incredulidade, ceticismo, corrupção, maldade, violência, guerras, que se faz necessário ter na nossa casa o quê? Uma igreja, uma casa de oração. Que tempo é esse, meus irmãos? É o tempo atual. A ideia de que a oração não seja prática essencial, meus irmãos, é um dos mais bem-sucedidos estratagemas de Satanás para destruir as pessoas. Satanás sugere isso. Para que orar? Está orando tanto tempo por isso, nada acontece, desiste, abandone esse Deus. Como a mulher de João falou para ele, quando o Senhor falou na lição. Abandone esse Deus e morre, homem. Pare com isso. Então, irmãos, é o mais bem-sucedido estratagema do inimigo, é levar-nos ao desânimo, a não buscar o Senhor em oração individual ou familiar. Olha que texto lindo esse aqui para nós pais. Pela sincera e fervorosa oração, devem os pais fazer o que, meus irmãos? Erigir um muro. O que? Em torno dos filhos. Como fazer isso? Através da oração, diante do culto o quê? Familiar. Amigos, tem um texto na Bíblia que eu me lembro sempre quando eu leio esse texto, é o Salmo 125, versículo 2. Vamos lá? Salmo 125, versículo 2. Olha que o Senhor, o salmista, iluminou a escrever. Verso 2, 125, versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora, e o que? O salmista foi aqui iluminado a escrever e a nos motivar a ter a convicção, a ciência de que Deus se encontra ao nosso redor. Isso é comprovação daquilo que Jesus disse mais tarde: eis estarei convosco todos os dias até a consumação do quê? Dos séculos. Mas nós, irmãos, também precisamos colocar esse muro de proteção ao redor de nossos filhos. E como conseguimos fazer isso? Através dos cultos familiares, através da intercessão do pai,
da mãe em favor dos seus. Imagine a cena: o filho vai para a escola e você tem a convicção, a certeza que vocês oraram, clamaram ao Senhor em família, que agora o seu filho vai protegido para a escola, vai protegido para a creche, vai protegido para o trabalho, porque houve o quê? Essa intercessão. Olha essa frase, meus irmãos: casamento sem oração é construção na areia. A mulher pode ser incrível, o marido esforçado, a casa cheia de sorrisos, mas se Deus não for no centro, uma hora tudo o quê? A oração não é detalhe, é aquilo que eleva a alma do casal. E aqui quero dar 3 dicas apenas para que nós, irmãos, fortaleçamos a vida familiar e religiosa da família e fazendo o culto familiar. Primeiro, realize regularmente, irmãos, o culto matutino e vespertino. Quando falamos em culto aqui, não são cultos de 1 hora ou 2 horas, não, que seja 10 minutos, seja 15 minutos, 5 minutos que seja, mas que tenha um encontro especial da família com Deus naquele momento. Foi entregue aqui na igreja esse material. Tudo começa em casa. Não sei se já chegou aos pais. É um material, meus irmãos, muito bom. É uma apostila com temas, com versos, cânticos, para todo ano os pais realizarem com seus filhos. Amigos, nós queremos filhos fiéis a Deus no futuro presente e futuro. Precisamos fortalecer esse alicerce em casa. Por isso, irmãos, culto familiar. Segundo, interceda diariamente. Eu coloquei aqui 3 é o mínimo, né? Ou mais vezes em favor dos filhos. Ore pelos filhos, interceda por eles. Mas mais do que isso, irmãos, ore pessoalmente com eles. Nós temos a tendência de pedir que as pessoas orem por nós, certo? Nada errado com isso. Mas não esqueça que você, como pai, tem uma influência muito maior, ou como mãe, quando você ora com o seu filho. Não só por ele, mas com ele. Eu ganhei um livro um tempo atrás, chama-se O Poder da Bênção dos Pais. Esse livro não é de autor adventista, mas o conteúdo é muito bom. Chama-se O Poder da Bênção dos Pais. Ele fala então ali que a palavra, o exemplo dos pais tem um poder muito grande dos filhos. Eu fui fazer um teste com os meus filhos. Fomos cobaias, né? Vamos testar aqui se aqui funciona mesmo de verdade. E um dia eu peguei meu filho mais velho e tinha lido esse livro. Ele estava em casa, ele estava no colégio, veio para casa e falei: vou abençoar meu filho. E aí fomos no escritório, ele sentou ali, eu sentei aqui, e aí falei algumas com ele, algumas coisas, estudo e tudo mais. E falei: agora eu quero fazer uma oração de abençoar. E coloquei a mão sobre a cabeça dele e fiz uma oração e pedi: Senhor, que a tua misericórdia, que a tua bênção, que a tua graça seja um árvore, guie suas vidas. Eu não lembro as primeiras palavras que eu falei. E no final eu terminei com a bênção sacerdotal: que o Senhor levante sobre si o seu rosto, de paz, de misericórdia. Irmãos, foi um momento tão especial para mim e para ele, que levantou emocionado daquele encontro, sabe? Daquele momento de oração, de entrega. E que a palavra do pai ou da mãe que seja, meus irmãos, sobre os seus filhos, tem um poder extraordinário. Por isso não se contenha de pedir que os outros orem pelo seu filho. Ore você com ele. Chame para uma conversa à parte e ore. Foi a diferença. Faça a sua casa, meus irmãos, uma casa de oração. E o terceiro e último conselho para que a nossa família não se desvie da rota, a família, não só os cônjuges, é ter uma boa educação do que, meus irmãos, dos filhos. Eu não vou ler todos os textos, vou ler apenas algumas partes. Quando tivermos um lar religioso, teremos o que, meus irmãos? Foi o que falamos há pouco. A igreja reflete o que? Os lares. Então, quando você for criticar a igreja, olhe para si. Como é que eu estou? Minha família, como é que está? Ah, não está tudo bem. Então, eu não vou falar lá, porque lá é só o reflexo. Então, quando tivermos um lar religioso, meus irmãos, verdadeiro, que pratica o que ouve, teremos boas reuniões. Ok?
ok? A razão por que os jovens do presente não são mais inclinados para a religião é que sua educação foi o que, meus irmãos? E um dia a conta vem. Um dia a conta vem. Quando a haste é torta, no caso da família, a árvore cresce o quê? Inclinada. A ilustração. Outro texto. Se espera que a religião influencie a sociedade, deve ela influenciar primeiro o que, meus irmãos? E se os filhos forem ensinados no lar a amar a Deus, a temê-lo, quando saírem para o mundo, estarão preparados para educar suas próprias famílias para Deus, e assim o princípio da verdade será implantado na sociedade e exercerá influência marcante no mundo. A religião não deve estar divorciada da educação do quê? Do lar. É um erro fatal quando os pais confiam apenas na 1 hora e pouquinho que as crianças fiquem. 1 hora e pouquinho não chega a 9 horas. Hoje eu fui lá hoje 9 horas e não tinha nenhuma criança, eu tinha 2 crianças. Irmãos, são apenas 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo que as crianças passam na escola sabatina, e às vezes chegam atrasadas, perdem o tempo. E alguns pais só deixam esse tempo espiritual para os filhos, irmãos. É um pecado. Árvore torta vai ter educação defeituosa. É o que fala o sermão do Senhor. Religião e família, meus irmãos, consiste em criar os filhos na doutrina e a administração do Senhor. Olha que texto lindo. Quando os pais são diligentes e vigilantes em sua instrução e educam os filhos tendo em vista a glória de Deus, cooperam com Deus, e Deus fará o que, meus irmãos? Irá cooperar com eles na salvação das crianças, porque Cristo morreu. Por isso, amigos, irmãos, uma família que adora continuamente jamais perderá o rumo desta vida, e muito menos a vida do quê? A vida eterna. A força da família vem de onde? De Deus. E se Deus é por nós, Quem será contra? ninguém. Amigos, irmãos, talvez você veio pensando em ouvir outras coisas mais agradáveis, mais românticas desse final de semana de família. Mas, amigos, nós precisamos ouvir a verdade, a realidade dos fatos. E esse é um fato. Não tem como falar em céu se nós não estivermos nos preparando para lá. E o preparo é aqui. E essas 3 coisas que falamos aqui, meus amigos, são essenciais, indispensáveis, já para a vida presente, muito mais para a vida eterna futura. Então, que a sua família, que a minha família, nenhuma das famílias que temem, reverenciam, amam ao Senhor todo o coração, se desviem da rota, mas sejam famílias vencedoras, famílias que possam desfrutar de toda uma eternidade na companhia dos outros e todos na companhia dos santos anjos do Senhor Jesus. Que nos abençoe para isso, que nos ajude para isso. Eu não sei quais são os seus desafios pessoais ou como família, mas eu quero convidar você a ser praticante da palavra, especialmente nessas 3 coisas que falamos aqui hoje. Uma religião prática no lar. Fazermos a casa como uma pequena igreja e educar nossos filhos no temor, na administração do Senhor. E espere colher bons resultados nesta vida e na vida eterna futura. Talvez alguns pensem assim: meus filhos já cresceram, como é o nosso caso. Mas, irmãos, enquanto você for pai ou mãe, a sua missão, e seu filho estiver ali ao seu alcance, se perde-se longe, a sua missão não termina. A influência nossa diminui, é verdade, tem que admitir isso. Porque os filhos estão numa certa idade, batem asas, eles se sentem independentes, é verdade. Mas a sua influência continua firme. Então, por favor, irmãos, não perca tempo com coisas secundárias, enquanto as primárias e as necessárias, importantes, sejam deixadas de lado. Então, faça a religião, tenha religião prática na sua casa. Torne a sua casa
uma pequena igreja. E admoeste, repreenda, corrija, ensine, inspire, motive os filhos. E aí seremos uma família vencedora, pela graça e a misericórdia do Senhor. Sem solução, me parece que desaparece um apoio instintivo do meu Meus amigos abandonam na vontade de desanimar. As tristezas tomam conta, impedindo de lutar. Não temas, eu
neste bom lugar, nesta manhã ensolarada do teu sagrado dia, para juntos louvar o teu nome, meditar na tua palavra, relembrar conceitos, orientações que nos são vitais, importantes para o nosso viver presente, muito mais visando a vida eterna futura. Amém. E nesta manhã fomos exortados, ó Deus, a não sermos meros ouvintes da tua palavra, mas praticantes da mesma. Por favor, Senhor, nos desperte esse sentimento, esse desejo sincero e dá-nos força para executar, ó Deus, aquilo que nós sabemos, conhecemos, lemos, ouvimos, de maneira prática, no ambiente familiar, tendo uma religião verdadeira, sincera, pura, imaculada, como a tua palavra diz, tornando-a uma pequena igrejinha com os membros da nossa família, educando bem nossos filhos no caminho e temor do Senhor. Por favor, ó Pai, não permita que nenhuma das famílias aqui presentes se desvie da rota. Por favor, Senhor, ajuda-nos e faça-nos despertos e atentos aos teus conselhos. Nos guie, ó Pai, de maneira tal que a tua vontade seja vista na experiência de cada família aqui representada. Nos dê uma tarde de sábado também feliz, agradável ao teu lado, oramos